Olá, boa noite a todos aí, meus amigos e amigas. Nesta noite de segunda-feira, quero passar aqui mais uma vez, por intermédio deste vídeo, para compartilhar aqui, com todos vocês um texto bíblico, na qual ele tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. No Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo de número 1, versículo de número 80, o texto está escrito as seguintes palavras: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve nos deserto até o dia em que havia de apresentar-se a Israel. Este texto aqui, ele está falando de João Batista. Se você começar aqui a fazer a leitura nos versículos anteriores aqui do Evangelho de Lucas, a começar desde o capítulo de número 1, verso 1, você vai ver ali de uma gravidez que foi, gerada, um filho que veio à existência contra todas as possibilidades da ótica humana. Assim como era Sara, avançada de idade, e gerou a Isaac, assim como Raquel, assim como Rebeca, e assim como Ana, que eram mulheres estéreis, e assim também foi com Isabel, a mulher de Zacarias, Nós sabemos que quando finda-se ali o último livro do Velho Testamento, que eu não falo velho, mas do Primeiro Testamento, porque não podemos usar essa palavra velho, porque a palavra de Deus, perdão, ela nunca fica velha, mas do Primeiro Testamento, que é da primeira aliança ali, ele se encerra no livro do profeta Malaquias. E essa folha em branca que tem ali na sua Bíblia, quer seja ela católica, quer seja ela de uma religião protestante, tem uma folha em branca ali entre o primeiro e o segundo testamento. Esta folha em branca, ela simboliza um período de 400 anos onde Deus permaneceu em silêncio com a nação de Israel. Deus não falava com Israel por intermédio de profetas. Deus não levantava um mensageiro para dar àquele povo a conhecer as suas palavras, porque o povo estava em constantes rebeldia e, por que não dizer, em desobediência contra a palavra de Deus. E aqui agora vem, por intermédio de uma mulher estéril, Deus trazer a vida a um homem, e este homem era João Batista. A Bíblia diz que ele, desde a sua infância, ele já começou a ser uma criança diferente, aonde as próprias autoridades de Israel e todo o povo começaram a indagar entre si, dizendo: o que virá a ser esse menino? Porque além de ele ter nascido de uma improbabilidade por questão da sua mãe ser uma mulher estéril, ele já era uma criança diferente em todos os aspectos, Tanto é que a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito desde do ventre da sua mãe. Mas o que eu quero me ater aqui é o poder que há no deserto de Deus. Aí você pode se perguntar: e existe deserto de Deus? Existe. Biblicamente falando, nós vamos observar que existem várias passagens onde Deus preparou um deserto para preparar um homem para uma missão. Desde o livro do Êxodo, quando Moisés ali, pela sua faixa etária de idade, que a vida de Moisés podemos dividir ela em 3 etapas. Ele viveu 120 anos, e 40 anos, desde o seu nascimento até a sua idade de 40 anos, ele esteve ali no palácio de Faraó no Egito, porque foi criado pela filha do Faraó. E segunda instância, após ele matar um egípcio ali no Egito, ele foge para o deserto de Midian e passa ali 40 anos
em aprendizado, só ele e Deus e as ovelhas do seu sogro Jetro. E Deus se revelou para Moisés. O que me chama a atenção aqui é que antes de Moisés ir para o deserto, quando morava num palácio, por uma discussão que ele presenciou de um hebreu com um egípcio, ele vai defender o hebreu, que era um povo da sua linhagem, e na questão de estar defendendo aquele hebreu, ele mata o egípcio para defender o hebreu. Só que lá na frente, quando ele sai do Egito com todo aquele povo, ele vai para o deserto. E uma certa feita, a ira de Deus se acendeu contra aquele povo, a tal ponto de Deus querer matar o povo. E Moisés intercedeu pelo povo para que Deus assim não o fizesse. Veja que após passar 40 anos no deserto, um homem que matou um egípcio por causa de uma discussão com um hebreu, agora está intercedendo por um povo que estava pecando contra Deus. Aprendizado do deserto. E aqui quero falar, em poucas palavras, a respeito de João. João, ele vivia nos desertos. O texto é bem claro ao dizer. O texto não está dizendo que João viveu em um deserto. Está dizendo que vivia nos desertos. Então eu entendo que quando terminava um, João entrava em outro. Terminava um, João entrava em outro. E eu acredito que vai ter alguém que ao ver esse vídeo vai se identificar com esta fala. Às vezes você pode estar vivendo dias de vários desertos. Desertos financeiros, desertos emocionais, desertos sentimentais, desertos materiais e em qualquer outro aspecto ou área da sua vida. Mas saiba de uma coisa, Deus tem propósito neste deserto. Nós precisamos entender e buscar em Deus o propósito que Deus quer nos revelar neste deserto. Porque a Bíblia diz que lá no deserto, Deus fez nascer água da rocha para beber aquele povo. E eu estou falando aqui de quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Lá no deserto, Deus proveu para aquele povo um maná, uma comida vinda do céu. Lá no deserto de Querite, Deus sustentou Elias por intermédio de um corvo. Lá no deserto, Jesus, após passar 40 dias, foi servido pelos anjos do céu. E João aqui não foi diferente. João vivia solitário nos desertos. A Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhoto e bebia mel silvestre. Só que a comunhão e o relacionamento de João com Deus era tão intenso e tão profundo que a Bíblia diz que as autoridades e todo o povo de Israel saiu para ouvir João pregar no deserto. Então aqui eu quero já até abrir um parênteses para dizer para você, pregador, você cantor, você que tem uma chamada ministerial, antes de você se preocupar com qualquer coisa, preocupe-se em estar cheio da presença de Deus. Porque se você estiver cheio da presença de Deus, independente de qual ambiente você esteja vivendo geograficamente falando, Deus se encarrega de levar as pessoas ao teu encontro. Porque muitas das vezes nós estamos achando que para ter um ministério bem sucedido é estarmos pregando para multidões, é estarmos nos grandes templos ou até mesmo em grandes plataformas ou em grandes eventos. Mas João não se preocupava com nada disso. João recusou ali estar no meio, dos sacerdotes de Jerusalém, do sinédrio de Jerusalém, para viver solitário no deserto. Mas João era um homem tão cheio do Espírito de Deus. João andava tão direcionado pelo Espírito de Deus que tudo que João fazia era bem sucedido. Nós vamos ver que quando o povo intentou fazer qualquer coisa contra João, algumas pessoas temeram, as autoridades temeram em fazer qualquer mal contra João, porque sabia que João era um profeta, confirmado por Deus, as palavras da sua boca se cumpriam. E aqui, para encerrar esse vídeo, eu quero dizer para você nesta noite, independente de qual seja o deserto que você esteja enfrentando, lembre-se, procure a direção de Deus para saber e entender qual é o propósito de Deus neste deserto. Porque no deserto Deus forja caráter. No deserto Deus nos ensina a ter compaixão do próximo. No deserto Deus nos ensina a ter empatia pelo próximo. No deserto Deus nos ensina a sentir a dor do próximo.
Porque antes de passar pelo deserto, Moisés matou um homem. Após passar pelo deserto, Moisés intercedeu por uma multidão que estava cometendo coisa muito pior do que aquele homem havia cometido com aquele hebreu no qual ele matou. Então, muitas das vezes, Deus nos leva para o deserto, não é para tratar as outras pessoas, mas é para nos tratar. Porque Davi, quando fugia de Saul, ele fugia para os desertos, se escondia dentro de cavernas, né? E eu tenho o hábito de dizer em várias oportunidades que me é dado para ministrar a palavra: Deus usou Saul para matar o Saul que havia dentro de Davi. Em outras palavras, Deus permitiu Saul perseguir a Davi para que quando ele colocasse Davi no trono, Davi não viesse perseguir ninguém. E nós vamos ver que Davi aprendeu tanto isso, que lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, Davi lembra-se e pergunta: existe alguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? E havia ali um jovem chamado Mefibosete, e Davi mandou buscar ele na terra de Lodebar, e ali honrou e restituiu para ele, né, tudo que era da sua família. E pela lei judaica daquela época, todo rei que vinha a ocupar o trono tinha direito de exterminar qualquer descendente do seu sucessor, do seu anterior que estava, para que não viesse tornar no futuro uma ameaça para ele no trono. Mas Davi não fez isso, porque Davi soube e aprendeu como era muito ruim ser perseguido por alguém. Então saiba de uma coisa, você que está enfrentando este deserto: Deus tem algo para te ensinar neste deserto, para lá na frente você poder praticar aquilo que você está aprendendo hoje no deserto. Saiba, melhor é um deserto com Deus do que uma terra pastosa sem Ele. Uma ótima noite a todos, um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor.